Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Professor Felipe na área, e hoje vamos começar a ministrar o nosso próximo conteúdo, que é do capítulo 3, e vamos falar sobre as desigualdades internacionais. Mas antes disso, preciso orientá-los em como será o nosso processo pedagógico daqui para frente, nesse momento de quarentena e isolamento. Informo a vocês que já estou alimentando o nosso blog com algumas atividades solicitadas há 2 semanas atrás e também estou alimentando agora o nosso canal no YouTube da escola, beleza? Então fiquem espertos e não deixem de acessar. Então vem comigo. Olha só, eu vou pedir para vocês ir lá no seu material, buscar seu livro de geografia para que você possa acompanhar da melhor forma possível essa videoaula. Então vem que olha só. No capítulo 3, nós vamos falar sobre as desigualdades internacionais. Nós sabemos que os países, eles têm um nível de desenvolvimento diferente entre eles. Alguns são mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Mas a pergunta é, da onde surgiu essa desigualdade? De onde veio essa disparidade entre os países? Eu tenho a resposta para vocês. Esse processo, essa diferença, ela tem origem no período em que nós conhecemos como Revolução Industrial. Já ocorreram 3 revoluções industriais. Existem autores que já falam que nós estamos passando pela 4ª Revolução Industrial. Mas a origem das desigualdades, a origem das disparidades, se deu lá na 1ª Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir desse momento, o modo de produção ele foi alterado. Antigamente, produzia-se produtos com ou de forma artesanal ou manufatureira e não havia uma busca pelo acúmulo de capital, acúmulo de bens e desenvolvimentos. E aí, com a mudança para o sistema industrial, aonde você vai produzir em grande escala e também em grande quantidade, quando eu digo no sentido de acúmulo de bens, nós vamos perceber que alguns países vão se apropriar dessa nova técnica de produção e outros não, demonstrando assim as desigualdades, porque os países que mais se desenvolveram durante o século XVIII, XIX e século XX foram os países que passaram pela Revolução Industrial. Então, nós temos que entender que a Revolução Industrial, que ocorreu principalmente na Europa Ocidental, ela gerou um desenvolvimento muito grande para esses países, e esses países se tornaram uma espécie de liderança econômica, política e também industrial, ok? Nós vamos ter aí pioneiros dessa Revolução Industrial, a Inglaterra, a França, a Alemanha, também seguida por Estados Unidos, Japão na 3ª Revolução Industrial. Ou seja, esses países e alguns outros apresentam uma maior ou um maior desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial, fazendo com que eles se tornem, assim, países de destaque no mundo hoje. Já países africanos, países da América Latina, países asiáticos que foram colonizados por esses países industrialmente econômicos que estão estabelecidos, acabam sendo considerados países subdesenvolvidos. E isso se encaixa no quê? Na disparidade que nós temos entre os países, ok? Então, eu gostaria que vocês fossem lá na página 58, aonde nós vamos falar sobre o que é uma economia de mercado. A economia de mercado, ela é uma característica do sistema capitalista. É uma economia em que ela visa a busca pelo lucro e o acúmulo pelo capital. A iniciativa é uma iniciativa privada. E nós vamos ter 2 tipos de classes dentro dessa economia de mercado. Nós vamos ter os burgueses e também os proletariados. Burgueses, aqueles que são proprietários dos meios de produção, aqueles que obtêm esse meio de produção, ou seja, o dono das indústrias e das grandes fábricas.
Já o proletariado, ele é aquele que é assalariado. Ele faz uma troca entre a sua mão de obra por um salário. A minha pergunta é: quem é que tem lucro? Quem obtém lucro? O proletariado trabalhador, que faz uma troca da sua mão de obra por um salário, ou o grande proprietário, o burguês? Se você respondeu o burguês, acertou. Por quê, pessoal? Porque o burguês, o dono das grandes fábricas, ele acumula capital em cima do trabalho do proletariado. Por isso, nós vamos ter aí um conceito chamado de mais-valia. E essa mais-valia se dá pelo acúmulo de capital ocorrido de uma terceira pessoa em cima do trabalho de uma primeira pessoa. Ok? Então, nós temos essas duas classes, a burguesia e os proletariados. Mas sempre foi assim? Eu pergunto para vocês. Sempre foi assim essa relação trabalhador e seu patrão, seu chefe? Já foi pior, pessoal. Se nós formos analisar com o sistema feudal existente no período medieval europeu, principalmente, entre os séculos XV e XVI, nós vamos caracterizar um período em que havia somente uma troca. Existia o senhor feudal, que era o proprietário de terra, e ele cedia pequenas porções de terras para que os seus vassalos, que eram subordinados a eles, pudessem produzir. Tudo que eles produziam ficavam para eles? Não. Era de propriedade do senhor feudal. Enquanto isso, o proletariado trocava por uma subsistência, um lugar para morar e um pouco de comida para sobreviver. Então, nós tivemos avanços dentro dessa relação trabalhador e empregador. Hoje, no nosso país, por exemplo, e na maioria dos países que são considerados estados modernos, nós caracterizamos como países que têm leis trabalhistas. Hoje o trabalhador ele tem algumas leis em que ele conseguiu, com o passar do tempo e da história, adquirir. Então conseguimos ver uma evolução, pessoal, entre essas características da Revolução Industrial. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que na próxima aula vocês estudem e deem uma lida a partir da página 61 do livro de vocês, onde eu vou falar sobre as etapas da Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, e o decorrer dessa quarta Revolução Industrial que estamos passando agora, que é a indústria 4.0, tecnológica, científica, conectada, ok? E eu gostaria que vocês dessem uma lida também na página 61, não, na página 77 do nosso livro, onde tem um textozinho que fala sobre a relação da ONU na Revolução Industrial, ok? Então, fica um abraço do professor Filipão e fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.